Olá, amigos do nosso canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre cura prânica, tá? Eu fiz um vídeo ontem, mas ficou muito ruim. Acho que eu não soube verdadeiramente ir direto ao assunto, e então hoje a gente vai fazer um vídeo melhor. Então, o que é cura prânica? Cura prânica é uma terapia, uma forma, uma modalidade de terapia. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera. É, dita integrativa, né, alternativa, portanto, uma modalidade de terapia alternativa, mas que é baseada em sistemas tradicionais de cura, tanto do Ocidente quanto do Oriente. O fundamento da chamada cura prânica é a tradição dos Vedas, é a tradição dos yogis indianos, a tradição da yoga, né, que vem com o Raja Yoga, com o Hatha Yoga, com várias modalidades de cultivo da mente e de disciplina mental do Oriente. Mas no caso, a cura prânica ela é utilizada não para o cultivo apenas da mente, mas também para a cura. No caso digamos assim, cura energética, de tratamento espiritual energético. Então, a cura prânica vem da noção de prana. Ela utiliza o prana, né? Ela canaliza o prana. O que vem a ser prana? Prana assim, equivale àquilo que no Ocidente nós chamamos de fluido vital. Ou podemos chamar também de princípio vital, né, ou fluido vital, né? O Paracelso chamava de arqueus, né? O licor vita, né? Alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, umas palavras aqui, porque ele escrevia em latim, né? Depois eu olho isso daí. Traduzindo, é fluido vital. Seria isso se enquadra naquela visão vitalista que na filosofia se costumava distinguir entre o vitalismo e o materialismo. A ciência materialista, por exemplo, ela acredita que o ser humano é uma máquina biológica e que a vida nada mais é que reações físico-químicas e nada mais que isso, né? Então a ciência ela opera a partir de uma concepção materialista. Já o vitalismo é uma concepção segundo a qual a vida não é um atributo material. A matéria é morta, né? Se você pegar, por exemplo, todas as composições do nosso corpo, todos os elementos que compõem o nosso corpo, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enfim, todos os componentes químicos das nossas células, dos nossos tecidos, se você juntar tudo isso, você não vai ter a vida, né? Então a vida ela depende de algo mais que é chamado de princípio vital ou fluido vital, né? E nessa visão não materialista, nessa visão espiritualista da vida, né? Não fisicalista, não materialista, né? No caso a vida é uma coisa espiritual, é uma coisa que está fora da matéria. E eu acredito que essa noção indiana de prana, como a vida, como o princípio de vitalidade, se enquadra bastante nisso daí. Geralmente, quando se fala em cura prânica, as pessoas citam um mestre filipino chamado Choa Kok Sui. Eu não vou me basear em Choa Kok Sui, porque eu não estudei a obra dele. Eu sou um sujeito tradicionalista e eu gosto de consultar diretamente, né, diretamente as fontes. Então, gente, a cura prânica ela vai dizer o seguinte, que vai se basear na própria anatomia sutil, na anatomia astral do homem, que nós temos, para além do nosso corpo físico, um sistema vital, um corpo espiritual, um corpo vital, né? Talvez se enquadre naquilo que na teosofia chama-se de duplo etérico, corpo astral, corpo mental, né? Sendo que o esoterismo New Age ele trouxe uma visão monista e materialista por uma má interpretação de Descartes e acabou caindo no materialismo também, né? Então eles vão dizer que prana é eletricidade, coisas assim. Quer dizer, isso é materialismo, né, gente? E o mestre indiano que eu vou me basear no caso, esse aqui, né? Swami Shivananda.
Aqui foi o meu primeiro contato com a cura prânica. Mas enfim, concluindo o que eu estava falando antes. Então, a cura prânica ela vai utilizar o fluido vital, o prana, para curar doenças ou tratar doenças. No caso, é um tipo de terapia complementar. Você não vai deixar a medicina convencional, ninguém vai deixar de tomar remédio, mas é apenas uma complementação, né? Mas é baseado em sistemas tradicionais de cura. Então, esse prana é parte do seguinte princípio: a doença ela é causada porque o prana ele circula, ele tem um sistema circulatório que são os nossos nadis. Então existem nadis como se fossem pequenos vasos, mas não estão no mundo da matéria, eles não podem ser percebidos pelos instrumentos da ciência. Então o prana ele circula pelos nadis e passa pelos chakras. Os chakras, ele nada mais são que conversores de energia. Então todo esse sistema energético de nadis, chakras e por onde circula o prana é que nos mantém saudável. Quando a pessoa morre, o prana vai embora, né? E as doenças, elas aparecem por alguma deficiência do prana, por algum bloqueio da circulação do prana nesses canais. Então, na nossa anatomia sutil, nós temos um nadi central, né, que é o nadi sushumna, e os nadis laterais, ida e pingala. E é daí, né, a partir da coluna vertebral e a partir do coração, do chakra cardíaco, né, é que todo o prana é distribuído para o nosso corpo, e é esse prana que vitaliza os nossos órgãos, os nossos sistemas, o sistema nervoso, o sistema circulatório, o sistema muscular, o sistema digestivo, digestório. Então todos os sistemas, todos os tecidos e órgãos, eles são vitalizados pelo prana, porque a vida não é uma coisa material, a vida é uma coisa espiritual, transcendental. E nessa perspectiva, todas as doenças começam no nível sutil, né, no nível prânico, quer dizer, a gente vai ver que uma pessoa que tem excesso de pensamento, ou que pensa muita coisa, tem pensamentos muito negativos, ou que tem emoções muito negativas, muita inveja, muito ódio, raiva, ciúme, que é uma pessoa assim que tem apego demais ou deseja muitas coisas materiais. O que acontece? Essa pessoa ela vai ter um desequilíbrio energético no nível da aura, no nível do prana, e bloqueios de prana, e esse desequilíbrio no nível da energia sutil vai refletir no mundo material, no físico. Né? Então todas as doenças basicamente elas são psicossomáticas, elas começam no psíquico, e pelo psíquico eu não entendo apenas o mundo da nossa mente e do cérebro, mas o nível sutil do nosso Atma, né? O nosso Atma semente, né? Começa ali não no Atma, mas também no nível da nossa mente, né? Da nossa mente espiritual, da nossa mente sutil, né? E não a mente muito sutil. Quando fala de Atma, acho que a gente pode se referir mais à mente muito sutil que nós temos, né, que é mais a nossa natureza divina. Não. Entendeu? Essas coisas estão no nível do ego mesmo, do eu inferior mesmo, mas que tá ali mesmo assim, tem como causa os corpos sutis. Né? Então, muito pensamento, excesso de pensamento, emoções aflitivas vão desvitalizar você. Né, vão consumir demais o seu prana e você vai ficar com deficiência prânica. E além disso, a cura prânica ela vai dizer o seguinte, mas é possível nós temos um reservatório de prana dentro de nós, que é no caso Kundalini, né? O que é a Kundalini? É uma serpente adormecida lá no chakra Muladhara. O que é? É energia estática. Nós temos um manancial de reserva de prana ali, mas que está na forma de Kundalini, uma energia estática que não está sendo convertida em energia dinâmica, energia que circula. Né? Então o que nós temos? O despertar de Kundalini é uma coisa muito importante, porque você vai transformar a energia de Kundalini em prana. Você vai transformar a Kundalini em vitalidade. Né? Para isso é como se aquilo fosse uma bateria de reserva. A gente tem que ligar essa bateria. Então nós mesmos podemos fazer uma autocura prânica, e a maioria dos sistemas de cura prânica do Oriente são de autocura, mas a gente vai ver que essa de você usar as mãos já é uma contribuição mais do magnetismo, que vem da tradição do magnetismo. Então a cura prânica ela vai dizer que você, por exemplo, pode transmitir prana, tá?
para outra pessoa que está doente, né? Porque se ela está doente, ela está com um bloqueio no seu sistema de circulação do prana, né? Está com bloqueio no nível sutil, nos seus nadis, nos seus chakras estão bloqueados. Você pode, né, transmitir, né, prana do seu prana e doar para outra pessoa, entendeu? Ou na verdade você pode inclusive ser, na verdade eu acho que a gente é um canal, a gente é um cano, né? Por nós a gente vai canalizar o prana cósmico, né? E transmitir esse prana para uma pessoa na área que está enferma, né? E essa área ela pode ser vitalizada, né? Então eu queria ler para vocês, é mais ou menos isso, né, que nós podemos, né, que as doenças são causadas por bloqueio da energia vital, do princípio vital ou fluido vital, que é o prana, né? Mas as doenças, essa deficiência de vitalidade, ela pode ser remediada porque a própria pessoa pode canalizar prana para a área enferma, ou uma outra pessoa pode fazer uma cura à distância, né, transmitindo do seu prana para o corpo de uma pessoa doente, né, uma pessoa enferma, ou uma pessoa que está com desequilíbrio energético, né? Então a gente pode fazer transferência de prana, né, e dessa forma tratar de distúrbios e doenças de outras pessoas, tá, gente? Essa visão que tem muita gente que fala que não é assim, que você não pode usar o seu próprio prana, né? Que na verdade você é só um cano, você vai canalizar o prana cósmico para a outra pessoa, tá? E a gente já vai entrar nessa outra discussão, porque senão se você usar o seu prana você vai ficar desvitalizado. Não é bem assim, tá, gente? Isso aí é um manancial, as duas perspectivas estão certas, elas dão no mesmo, tá, gente? Então, olha só, Swami Shivananda define o prana da seguinte maneira. O que é prana? O prana é energia, é o sutil sopro da vida, é o princípio interior da vida. Quando o prana se despede do corpo, chama-se a essa condição morte. Há 5 aspectos do prana. Prana, apana, samana, viana e udana. Ok, gente? Há apenas um prana. Ele assume 5 nomes segundo as funções que executa. O prana encarrega-se da inspiração e da expiração. A apana executa as funções da nutrição e da excreção. Olha que coisa interessante. Olha que tem cada, né, então o prana propriamente encarrega-se da inspiração e da respiração. Da inspiração e expiração, digo. O apana executa as funções da nutrição e da excreção. Samana ocupa-se da função da digestão e viana executa a função da circulação do sangue. E o udana encarrega-se da função de deglutição, né? Então leva a consciência para o coração durante o sono, separa o corpo astral do corpo físico na hora da morte, né? E tem uma coisa interessante que ele fala aqui, né? Que o prana, por exemplo, quando nós pensamos, o pensamento consome prana, né? Por isso que uma pessoa que pensa muito, que deseja muito, que é muito apegada, ela acaba, né, de uma certa forma, gastando, como é que se diz? Quando tem uma palavra que me escapa agora, ela fica desvitalizada porque ela praticamente gasta toda a sua energia vital em pensamentos, em desejo, apego, né, em emoções aflitivas. Aí a aura da pessoa começa a enfraquecer, começa a ter pontos, começa assim a ter carência de determinadas cores, né? Então são coisas que vão acontecendo. Deixa eu só dar uma pausinha aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo pausar. Eu não lembro onde é que faz para pausar, porque eu não quero editar esse vídeo, tá, gente? Aqui. Eu pausei porque eu queria mostrar para vocês esse cristal aqui, ó. Esse cristal aqui, eu morei em Minas Gerais, eu tirei ele da terra, do suco da terra, aos 13 anos de idade, né? E a primeiro contato que eu tive, né, com essas terapias, né, energéticas, foi uma pessoa que, né, olha só, foi um dia que eu fui numa montanha, né, lá em Minas Gerais, e estava chovendo, depois de uma chuva, né,
Mas ainda estava caindo aquela enxurrada de água descendo da montanha, e tinha uns fios de água assim passando, e num desses tinha um canal, tinha um sulco dentro da terra, aí eu vi aquela coisa brilhando, era esse cristal aqui, né? Brotou da terra, assim, no meio da água. Brotou não, a própria água, a própria chuva cavou e revelou essa maravilha feita pela natureza, né? Aí eu fui lá e peguei. Tenho isso desde os meus 13 anos de idade. Aí uma pessoa uma vez me falou: o cristal de quartzo, isso aí é magia natural, gente. O cristal de quartzo, ele é uma lente, ele amplia qualquer desejo, qualquer intenção que você tem. Então, se você tem a intenção de curar uma pessoa, se você tem a intenção de manar prana, enviar prana, ou enviar uma cor específica para a aura de uma pessoa que você vê que está faltando naquela aura por causa do desequilíbrio energético, às vezes falta o roxo, falta o vermelho. Você pode fazer, você usa suas mãos, o poder da imposição de mãos? Pode. Mas aí o que você faz? Você imagina isso aqui um canhão de luz, um canhão, né, de fluido vital, né? Aí o que você vai fazer, né? Você vai imaginar, né, o fluido vital, o prana, saindo daqui, passando pelo cristal e sendo ampliado pelo cristal, né? E indo na parte afetada do corpo da outra pessoa, entendeu? Aí você vai transmitir o seu prana, o seu fluido vital para aquela parte que está afetada. Você vai imaginar, assim, por exemplo, se você percebe que a aura da pessoa tem uma carência da cor verde, você vai imaginar, né, uma energia, né, o fluido vital, um fluido vital de cor verde saindo daqui e sendo ampliado e transformando-se num canhão de luz, né, num canhão de vitalidade para aquela outra pessoa, né? Então, foi a primeira vez que eu tive contato com isso. Foi há muitos anos atrás que me falaram. Quando eu mostrei esse mesmo cristalzinho aqui, eu faço questão de mostrar para vocês. Tem gente que usa um cristal maior, mas como esse cristal eu tirei da natureza, fui eu que achei, essa pedra ela me escolheu, né? Então eu acho que eu pretendo usar essa pedra mesmo. Tem também gente que usa aquele bastão Atlante, o Dorje, né? O bastão Atlante, né? Mas enfim. Gente, então o prana é isso, e quando a gente pensa demais, né, todas essas coisas elas desvitalizam a nossa aura, e esse desequilíbrio energético, se não for tratado a tempo, ele pode gerar algum tipo de somatização, ele pode se manifestar no nível somático através de alguma doença no corpo físico mesmo, né? Por isso que o desequilíbrio energético ele deve ser transmitido, sim, né? Então, e o Shivananda, nesse livro, qual é o título desse livro mesmo? Acho que são 14 lições de Raja Yoga. Nesse livro, que é um livro de Raja Yoga, foi o primeiro contato que eu tive com a cura prânica, né? E ele vai ensinar uma prática, ele vai falar o seguinte, que a gente deve praticar o pranayama, né? O pranayama, o controle do prana, né? Porque o ar atmosférico é a forma mais densa de prana. Quando você trabalha a respiração, trabalha exercícios, né, de pranayama, né, você está mexendo com a economia prânica do seu, né, do seu corpo sutil, e você está aurindo vitalidade para você. Né? Você está calando, tem exercícios de prana que fazem você calar o pensamento, calar as emoções aflitivas, a meditação. Tudo isso faz com que você, né, possa aurir mais prana do universo, do cosmos, né? Quando você está bem fisicamente, quando você está bem energeticamente, você está apto para transmitir prana para outra pessoa que está doente, entendeu? Então, uma dica que ele dá é a prática do pranayama. Ele fala que os yogis armazenam o suficiente prana através da prática regular de pranayama. Se você puder controlar o prana, poderá controlar todas as forças do universo. Se você controlar o prana, poderá controlar com facilidade a mente. E uma conexão íntima entre prana, a mente. Há uma conexão íntima entre prana, a mente e o sêmen, fluido vital. Se você puder controlar a sua energia seminal, poderá também controlar a sua mente e o prana. Quando o prana é controlado, todos os sentidos ficam também sob controle. A respiração é uma manifestação externa do prana. No fim do ciclo,
Todas as forças que existem no mundo voltam para o prana. O prana manifesta-se como movimento, gravitação, magnetismo e eletricidade. Discordo. Aí ele já está sendo influenciado aqui pelo esoterismo ocidental, talvez via sociedade teosófica, não sei. Mas essa parte aqui eu já não gostei muito, tá? Porque eu acho que prana é espiritual, ele não é... Os esotéricos, eles têm essa coisa de monismo, né? De achar que igual... Isso vem daquele livro que eles estudam, o Kybalion. Diz que a diferença entre o material e o espiritual é só uma questão de vibração e de comprimento de onda e frequência vibratória, né? Então, o espiritual nada mais é que um material mais sutil, né? Isso daí é um problema, por isso que eles caem numa concepção materialista e acaba que muitos até estão enveredando e abusando do conceito de física quântica, quando nem a ciência concebia um esquema assim contínuo, como um teclado, como as teclas, né? Das teclas mais graves para as mais agudas, assim numa escala, né? Não é assim, entendeu? Quando você vê o espectro eletromagnético, ele é apenas um espectro eletromagnético. A gravidade não entra ali. Onde é que entra a gravidade no espectro eletromagnético? Não entra. A gravidade é outro espectro. Existe um abismo, né? Tentaram fazer um campo unificado, né? Através do graviton, enfim, que existe uma partícula chamada graviton, e no caso, para fazer uma unificação entre o eletromagnetismo, as interações eletromagnéticas e gravitacionais. Mas o que a gente vê atualmente não é grau contínuo, é grau discreto, né? Na verdade, você tem 4 teclados, né? Você tem as interações fracas, as interações fortes, eletromagnéticas e gravitacionais, né? Então nem a ciência utiliza dessa coisa de teclado único, assim, né? Quanto mais assim quando o assunto é a diferença entre o material e o espiritual, né, gente? Mas isso é um debate metafísico, tá, gente? Meio assim, fecha parênteses, tá, gente? Então, o prana é espiritual. Eu tenho plena convicção disso e portanto, as terapias alternativas elas vão trabalhar com uma... Né, elas não podem ficar, digamos assim, endeusando a física quântica, porque elas estão operando com outro tipo de realidade. Os chakras, né, o prana, a kundalini, essas coisas, gente, elas nunca vão ser observadas pelos instrumentos da ciência materialista. Desistam. A ciência sempre vai negar a importância dessas coisas, tá, gente? Então, mas eu tenho uma técnica de cura prânica que é bem simples, que é ensinada nesse livro aqui, ó. Ayurveda e a terapia Marma. Ayurveda e a terapia Marma. Né? Então, o que é Marma? É porque a cura prânica ela é estudada na Índia dentro do contexto da medicina ayurvédica, né? Aliás, recomendo que vocês comprem esse livro aqui, do Dr. Avinash Lele, que é um indiano, Dr. David Frawley, esse é ocidental, mas tem um outro indiano aqui, Dr. Subhash Ranade. Não, Subhash Ranade. São nomes, deixa eu ver se eu consigo... Dá para ler aqui? Ayurveda e a terapia Marma. É da editora Madras. Esse livro é extraordinário. Entendeu? Gente, eu aconselho que vocês leiam outras coisas. Não fica só em Mestre Shoakoku. Eu não conheço ele, não li, entendeu? Porque eu sou um tradicionalista. Eu acho que se a cura prânica é uma coisa que vem da Índia, tem que ser estudada por mestres lá da Índia. Tá? E a cura prânica ela é estudada no conceito dos marmas. O que são pontos de energia que nós temos? É a mesma ideia dos chakras. Né? Então, os chakras eles estão... digamos assim, no cerne dos marmas, dos pontos marmas. Aqui na página 71, ele vai falar dos pontos marma, né? Peraí, página 71, aqui, deixa para lá. Meditação marma.
Então ele vai dizer o seguinte, né? Geralmente quando se fala de cura prânica, as pessoas tratam o chakra da coroa, o chakra frontal, o chakra laríngeo, o chakra cardíaco. É a mesma ideia, só que na medicina ayurvédica eles não chamam chakra, eles chamam marmas, que estão nos mesmos pontos. E esses marmas, eles são mais externos, eles têm os chakras, eles estão no núcleo, ali na coluna vertebral, né? E eles, assim, é uma visão parecida, mas você não precisa ficar pensando nos marmas. A gente pode pensar nos chakras. E ele vai dar uma sugestão de terapia que é a seguinte. Existem basicamente 18 marmas, 18 pontos marmas, mas os principais, existem alguns que são principais, basicamente 7, que estão nos mesmos pontos que os chakras. Então você pode tratar os chakras e os marmas, né, no chakra da coroa, frontal, laríngeo, cardíaco, plexo solar e os chakras básicos, né? No caso o chakra Muladhara, Manipura, né? Você pode tratar desses chakras sem problema. Como é que você pode fazer? É possível usarmos aí só um trechinho, um parágrafinho só. É possível usarmos também esses mantras. Ele vai falar de mantras, tá? Mas ele vai falar de um que é o principal. São vários mantras, não vai dar tempo de falar disso agora. Aconselho que vocês comprem esse livro para maior. Esse é riquíssimo de informações. É possível usarmos também esses mantras com relação às 18 regiões marmas mencionadas anteriormente. Ele já falou. Um bom método é usar o mantra Om durante a inalação, com o intuito de reunir a energia na região marma. E o mantra H-U-M, Hum, durante a expiração, para proteger e fortificar o marma ou chakra. É possível visualizar o Om como que criando uma luz dourada para energizar o marma, né? Você pode visualizar, né, uma luz dourada, você pode visualizar em si mesmo, nos seus chakras ou no chakra de outra pessoa que esteja enferma. Você visualiza uma luz dourada, como ele está falando aqui, né? Você pode visualizar Om como que criando uma luz dourada para energizar o marma ou o chakra. E o Hum, H-U-M, criando uma luz azul marinho para protegê-lo. Né? Aqui nesse livro que eu estava lendo, de Shivananda, Swami Shivananda, ele também dá um exercício de cura. Ele explica a cura prânica de uma forma muito ligeira, muito rápida, né, que é a seguinte: ele diz que você deve ter uma prática de pranayama para que você tenha um prana bastante abundante, você tenha sempre abundante. É uma vida dedicada a uma disciplina yógica, né? Mas você não precisa ter uma vida dedicada à disciplina yógica. Se você é uma pessoa espiritualizada, você vai ter muito princípio vital para doar. O importante, acho que é a gente ter amor, né? É a gente ter a própria intenção de doar, fazer o bem ao próximo. Então, aqueles que praticam pranayama, segundo ele, podem curar muitas doenças dirigindo o prana para a parte afetada. O desejo e a intenção de curar a doença são projetados com uma vontade poderosa. Olha a vontade, o desejo, a vontade poderosa, o homem de desejo, né? Sente-se ao lado do paciente, feche os olhos. Inspire suavemente, depois retenha a respiração e dirija o prana para a parte enferma do corpo do doente. Concentre a mente nela e entoe Om mentalmente. Imagine que o prana está penetrando nas células doentes e destruindo-as. Você imagina o prana entrando assim nas células do tecido do órgão enfermo da pessoa e destruindo as células enfermas e trazendo células novas, regenerando aquele tecido, né? Você pode praticar isso em si mesmo quando estiver doente. Você pode praticar primeiramente em si. Cura à distância. Aqui é a cura à distância, né? Você pode repetir o processo utilizado na cura prânica, sentado sozinho no seu lugar de meditação e dirigindo o prana na direção em que o paciente mora, né? Então você não precisa a pessoa estar na sua frente, né?
Marque uma hora com o paciente, né? A pessoa deve ter a autorização da pessoa, né? Peça-lhe que tenha uma atitude mental receptiva no momento exato em que você lhe estiver dirigindo o prana. Brahma Murta é o melhor período para exercer a cura prânica. É o período que vai de antes do alvorecer, 2 horas antes do nascer, do sol nascer, né? Mas, claro, isso é uma situação ideal. Essas coisas não tem hora para você praticar, né? E você também, se você não tiver cristal, usa as mãos. E outra coisa, aí a gente vai entrar no reiki, na cura prânica como ela é praticada no ocidente, né, que utiliza a imposição de mãos. Gente, isso tem uma influência, quer dizer, na verdade, o reiki, a cura prânica como nós conhecemos, ela é uma mistura dessa tradição que vem da Índia com a tradição do magnetismo que vem daqui do ocidente, né, do Mesmer, do mesmerismo, né? E isso também é uma coisa bastante interessante que eu gostaria de falar com vocês, porque tudo isso aqui no ocidente começou com o Paracelso, que foi um médico medieval, né? Paracelso era um médico que curava pessoas com medicina maravilhosa. E aqui nesse livro, ele fala o Paracelso fala do fluido vital, né? Em latim, agora eu achei a palavra licor vitae, né? Ou o que ele também chamava de arqueus. Arqueus. Né? É a mesma coisa, a mesma noção de prana, a mesma noção que os chineses chamam de ki, energia ki. Né? Enfim, e aqui ele fala uma coisa interessante, eu acho que vale a pena a gente ler esse trechinho, é só rapidinho. O arqueus é uma essência que está distribuída igualmente por todas as partes do corpo quando este se encontra em condições saudáveis. Quer dizer, uma pessoa saudável, ela tem esse fluido vital distribuído em todo o seu corpo. E é o nutriente invisível do qual o corpo extrai sua força. Então, é a energia da física. Se a gente deixar de receber prana, princípio vital, arqueus, essa energia, a gente morre, né? Provavelmente ali a gente recebe ali pelo aquele cordel de prata no nosso corpo astral, né? O que passa por aquele cordel de prata? É o prana. A gente recebe o prana do cosmos, de Deus. E é isso que nos faz vivos, né? Que nos torna vivos. E a gente pode fazer canal disso para nós mesmos e para outra pessoa. É isso que a gente vai ver aqui, né? Então é o alimento. O prana é um alimento espiritual. É o nutriente invisível do qual o corpo extrai sua força. E as qualidades de cada uma de suas partes correspondem à natureza das partes físicas que o contêm. Né? Então o prana de cada parte do corpo é um pouquinho diferente. Tem o prana do fígado, o prana do coração. Os hindus também falam da diferença, da variedade de tipos de prana, mas tudo no caso é uma coisa só. Né? Na categoria geral de prana ou fluido vital. O arqueus, ou fluido vital, ou prana, é de natureza magnética e atrai ou repele outras forças pertencentes ao mesmo plano. Daí isso tem inspirado o magnetismo, porque o prana ele realmente tem um caráter magnético, mas não é magnetismo no mesmo sentido que a física, da física tradicional, né? Quer dizer, o semelhante atrai o semelhante. Ele é um magnetismo que atrai o semelhante. É isso que ele está dizendo. O poder individual de resistência determina até que ponto um homem está sujeito a influências astrais. Olha, então, na verdade, nós temos uma espécie assim de sistema imunológico astral, né? Uma imunologia astral, em que você fica assim, resistente a influências externas negativas, porque às vezes o que pode estar causando desequilíbrio energético a nível da aura pode ser influências negativas, formas, pensamentos vindas de terceiros ou vindas de você mesmo. Própria negatividade que você tem, né? Que você está desenvolvendo. O poder individual, a resistência, a gente já leu. A força vital, né, o prana, não está encerrada no interior do homem, mas irradia-se em torno dele como uma aura luminosa e é possível fazê-la agir à distância. Então, isso que a gente chama de prana
ou melhor, isso que a gente chama de aura, nada mais é que a irradiação do nosso prana, do fluido vital, desse alimento espiritual, né? Dessa nutrição, desse nutriente espiritual que nós temos dentro de nós, né? Isso se chama, é isso que vai gerar aquilo que a gente pode chamar de aura. A aura é exatamente um campo em que essa energia refugia, ela forma um campo de atuação, né? Um raio de atuação. Nesses raios semimateriais, aqui ele está falando raios semimateriais, né? Talvez isso tenha nutrido a noção de que o nosso duplo etérico, ou o nosso corpo vital, que é exatamente o prana ou a aura, né? Ele não é nem uma coisa que é espiritual nem material, mas é um elo de ligação. Então, tanto é que o próprio Swami Shivananda, ele vai dizer que o prana é o elo de ligação entre o nosso corpo físico e o nosso espírito, digamos assim, né? Nesses raios semimateriais, a imaginação, olha só, a imaginação pode produzir efeitos saudáveis ou mórbidos. Pode envenenar a essência ou causar moléstias, ou pode purificá-la após ter sido tornada impura e assim restaurar a saúde. Você pode emanar prana para uma outra pessoa e restaurar a saúde dessa outra pessoa, né? Se separarmos a força vital da forma física, esta morrerá e apodrecerá, né? Se você tirar o prana, a força vital, o fluido vital de uma pessoa, ela morre, né? Aquilo que eu já falei. E se impregnarmos com vitalidade um corpo moribundo, este será capaz de reviver. Então, se a gente impregnar uma pessoa, se a gente enviar prana para uma pessoa que está doente, a gente pode curar, né? Porque como eu já falei no início, a doença é causada por um bloqueio desse fluxo de prana, né? Esse bloqueio pode ser causado por vários tipos de negatividade, que pode ser negatividade da própria pessoa ou negatividade de terceiros, né? Formas, pensamentos, né? O próprio vampirismo espiritual, que pode, né, sugar a energia, a sua aura fica fraca, ela fica carente de uma determinada cor, ela fica com buracos na sua aura. Através da radiestesia, do pêndulo, do dual road, você pode, né, detectar esses pontos, né, carentes de energia, e você pode enviar o seu prana através da imposição de mãos ou através de um cristal que vai ampliar, né? Você vai ter um canhão de energia, né? Você pode fazer cromoterapia. Cromoterapia nada mais é que uma variante, né, da cura prânica, tá, gente? Então, é basicamente isso que eu entendo que é a cura prânica, né? À medida que você vai trabalhando com isso, você vai desenvolvendo sensibilidade e você, ouvindo os teus guias, você vai aos poucos, né, desenvolvendo a sua própria metodologia, porque isso é um trabalho espiritual. Opa, o que está havendo com o vídeo? Ah, deu uma travada, voltou. Tá ok, gente? Então, basicamente isso. Eu gostaria, não é basicamente isso. Olha, tem muito mais coisa que eu poderia falar, tá bom? Mas só que, né, o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou dar só uma pincelada sobre o Reiki. Gente, o Reiki nada mais é que o mesmo princípio, só que eles fizeram lá uma mentirinha santa. Eu sou iniciado em Reiki, eu sou o segundo nível de Reiki, sou reikiano, pratico o Reiki, né? Mas eu tenho que admitir que o Reiki ele veio assim a partir de uma mentirinha santa, né? Disseram que o Mikao Usui ele foi iniciado lá por grandes lamas do Tibete, né? Porque o Tibete durante muito tempo ele foi o símbolo do mistério, né? Porque ninguém sabia do ocultismo, da magia. Então era uma coisa misteriosa, porque não tinha muita coisa traduzida dos lamas, né? Era uma coisa que a gente não conhecia muito bem, mas isso, tanto é que isso vem do esoterismo do século XIX, XX, né? De ver o Tibete como a terra da magia e do mistério. Só que agora muitos livros estão sendo traduzidos e esse mistério meio que acabou um pouco, né?
E o reiki, ele se aproveitou um pouco dessa parte. Olha, o reiki é uma coisa que vem lá do Tibete, né, dos monges, é uma técnica. Entendeu? Não vem, gente. Olha, o Dalai Lama já falou que não tem isso no Tibete. Tá? Foi uma coisa, uma estratégia de marketing para vender curso, tá? É uma crítica construtiva que eu estou fazendo. Não é, isso afeta o reiki? Não. Se você usa reiki, é o mesmo princípio da cura prânica. É só que uns chamam de reiki, outros chamam de cura prânica, outro vai chamar de cromoterapia. Se você cromoterapia já é uma coisa, uma técnica um pouco diferente, realmente. Mas é o mesmo princípio. De repente eu faço outros vídeos aqui falando da cura prânica, né? Eu queria apresentar esse texto aqui, ó, do Lama Gangchen Rinpoche. Ele faleceu no ano passado, gente. Mas eu tinha que falar desse livro, Autocura Tântrica. Gente, existem sistemas tradicionais de cura. O pessoal conhece só a medicina tradicional chinesa e conhece muito en passant a medicina tradicional indiana, que é a medicina ayurvédica, mas tem a medicina tradicional budista ou a medicina tradicional tibetana, que é uma fusão da medicina ayurvédica com a medicina tântrica. Né, existe um sistema de medicina budista que está registrado nos tantras, mais propriamente no Guhya Samaja Tantra. E esse mestre aqui, Lama Gangchen Rinpoche, ele escreveu esse livro, Ngelso, né, uma técnica, autocura tântrica. Vocês podem passar direto para o volume 2, que o primeiro não é bom ter, mas a técnica é ensinada aqui no volume 2, nesse aqui. Né? Então, o reiki teve a maior, né, aceitação, se tornou, né, viral, assim, né? Mas o marketing no princípio foi, é uma coisa que vem do Tibete. E não era, né? Mas fez sucesso em grande parte por causa disso. Agora a gente tem uma coisa verdadeiramente que vem do Tibete e ninguém conhece. Esse livro aqui, o primeiro contato que eu tive com esse livro foi quando eu tinha 29, 30 anos de idade. Esse livro já está há 20 anos, né? E ninguém lê. É uma coisa que vem do Tibete de verdade, e ninguém estuda. É um sistema de autocura que vai trabalhar com os chakras, vai trabalhar com o prana, com os ventos, com meditação, entendeu? Uma coisa extraordinária, uma coisa da sabedoria milenar, e ninguém estuda. Para um pouquinho aí de estudar física quântica, para um pouquinho de estudar mestre Showa Kokusui, que deve ser muito bom também, mas pega outras coisas. Olha, isso aqui é fantástico. É um método de cura tântrico, da medicina tântrica budista, é uma coisa extraordinária, da medicina tradicional budista, tá, gente? Ninguém conhece isso, né? Mesma coisa, xamanismo. O pessoal fala de xamanismo. O que se conhece sobre xamanismo? Já caiu o livro aqui no chão. O que se conhece sobre xamanismo, né? Só aquelas coisas que muitos esotéricos New Age fazem, New Age, né? Fazem que é o seguinte: faz uma entrevista de 10 minutos com um xamã lá da Mongólia, aí faz um outro antropólogo vai lá e entrevista um xamã na África e escreve um trabalho aí você pega um paragrafinho que está na tese de doutorado desse antropólogo, aí você faz uma colcha de retalhos, uma salada de fruta e você, pronto, inventou um xamanismo e agora você vai brincar de xamã. Gente, isso não é xamanismo. Eu queria apresentar um método verdadeiramente xamânico de raiz, né, que vem do Oriente, que é o Buda da Medicina. O Buda da Medicina é um sutra. O sutra é um testamento espiritual desse Buda. O que é o Buda da Medicina? É o Buda da cura. Na nossa tradição cristã, a gente não tem o anjo Rafael, que é o anjo da cura. Então ele é mais ou menos assim. Só que não chama anjo, chama Buda. Ele é o Buda da Medicina, é Menla, né? O nome místico dele, deixa eu pegar aqui, é o Buda da Medicina do... Peraí. O Buda da Medicina da Radiância do Puro Cristal. Né? O Buda da Medicina da Radiância do Puro Cristal. Gente, esse sutra aqui já tem mais de 2.000 anos. 2.000 anos! Mais de 2.000 anos. Tem rituais xamânicos de cura, usando tambor, usando rituais, usando pantáculos, bandeiras de oração com símbolos mágicos, entendeu? Invocação, cânticos e rituais. E a coisa mais incrível que eu já vi, né? É um livro sagrado na China, no Japão, na Coreia, no Tibete.
né? É o sutra do Buda da medicina, é o testamento espiritual. Ele é mais ou menos assim. O Buda da medicina é uma energia de cura. E o Sutra do Buda da Medicina é o manual de instrução como você vai acionar essa energia. Ele vai dizer quais são os rituais, qual é o mantra que você vai usar. Uma prática muito simples do Buda da Medicina é você recitar o mantra dele 108 vezes para um copo de água. Você pode recitar o mantra dele para os remédios que uma pessoa toma, uma pessoa idosa, uma pessoa doente que toma. Você recita o mantra do Buda da Medicina para os remédios da pessoa, para energizá-los. Recita num copo de água. Olha, isso é uma prática que é usada também, né, no magnetismo. Então, gente, trocando em miúdos, estudem outras coisas, não fica bitolado. Só para concluir, né? A cura prânica surgiu no Oriente, mas o uso de imposição de mãos é uma coisa que é uma digamos assim, o reiki que usa a mão, né? E a cura prânica do mestre Showa-Kokusu também usam a mão, né? E os cristais para potencializar, né? Uma coisa também que esse outro livro ensina é o Mani Shikitsu, é você utilizar cristais nos chakras, nos pontos marma, né? Os cristais de quartzo, principalmente. Por exemplo, a ametista, ela purifica, né? Ela limpa os chakras, né? O quartzo rosa energiza, né? O citrino também energiza, o quartzo leitoso purifica e o quartzo branco é uma espécie de coringa. Você, na falta de qualquer cristal você usa ele, né? Então é isso que o pessoal já fala por aí. Então ele vai falar muita coisa bacana. Estudem a medicina ayurvédica, estudem outras coisas, não fiquem bitolados, tá, gente? Então, concluindo, né, o uso das mãos já é uma coisa mais do magnetismo ocidental. Né? Mas é uma técnica, são várias técnicas. O magnetismo vai usar água, vai usar óleo. Óleo é uma coisa que transmite, né, o prana. A medicina ayurvédica vai utilizar óleos também, óleo de coco, óleo de girassol, não, de vários tipos de óleo e massagens, né? Porque segundo o magnetismo e segundo a própria teoria medicina ayurvédica, o prana ele sai da ponta dos dedos. Ele sai das pontas dos dedos. Olha que coisa interessante, né? Por isso que quando você pega o cristal, né, você segura com as pontas dos dedos. Olha que coisa interessante isso, né? E por isso que, né, a partir da ponta dos dedos, ele concentra a energia, né, nos pontos, né, que você quiser. Ou então usa só as mãos. Usa as mãos, né? Enfim, os curandeiros ciganos, eles tinham uma prática, daí que vem também, isso inspirou muita coisa, as práticas de cura dos ciganos. Eles pegam um raminho como é que se diz? Daquela plantinha que o pessoal bota na orelha para evitar mal olhado. Tá? Oh meu Deus, arruda, esfregam uma folhinha um raminho de arruda na mão, aí fazem, né? Quando a pessoa está com desequilíbrio na aura, eles enviam, assim, imagina uma luz azul marinho, ou uma luz violeta, não lembro agora, acho que é uma luz violeta, saindo das mãos, né? E energizando o topo da cabeça da pessoa que está com a aura enfraquecida, né? Então você vai fazer um diagnóstico, talvez por radiestesia, por pêndulo, dual road ou aquela outra, né, metal que tem uma mola, não lembro agora o nome, né? E você pode, a partir dali, você envia, né, uma luz azul. Você pode botar a pessoa sentada de costas para você envia para o topo da cabeça da pessoa uma luz azul a partir das suas mãos, né? Durante mais ou menos um minuto, 2 minutos, o quanto você suportar, o quanto você puder, né? E a partir dali, né, você pode também acender uma vela violeta, uma vela roxa. Isso é opcional, você que sabe. Né? Tem outras terapias mais radicais, que é você pegar a negatividade da pessoa e botar numa bacia com água e jogar aquela bacia fora, enfim, né? Mas tem coisas mais radicais que são usadas são técnicas de cura, né? Mais de raiz mesmo, mas que é tudo o mesmo princípio, tá, gente? Então eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido informativo e útil, e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Até lá.